Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Podcast. O Mapa Podcast é o seu verdadeiro guia no mundo dos negócios. Aqui você encontra histórias de sucesso, entrevistas com empresários, empreendedores, líderes e grandes especialistas do Brasil. Nós vamos construir aqui toda semana um caminho para você ser um empresário, um líder, um empreendedor, um vendedor que alcança muito mais do que resultados, que alcança seus sonhos. E hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes especialistas em educação empresarial do Brasil. Especialistas em vendas, liderança e tudo o que você precisa saber para alavancar os seus negócios. Aproveitando, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para que todas as quintas-feiras, quando esse episódio for ao ar, você receber as notificações em tempo real. Aproveitando esse momento, eu quero agradecer a presença mais uma vez, Alberto Marinho, pela segunda vez aqui no Mapa Podcast. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder também estar ao lado aqui do Branquinho, um cara que eu admiro já há muitos e muitos anos. E eu tenho certeza que o papo, para quem vai estar aqui conosco, vai ser realmente de altíssimo nível. Leandro Branquinho, você pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Que alegria estar aqui, Rosana. Muito obrigado pelo convite. Bom demais estar também com esse meu parceiro de negócio, amigo, Alberto Marinho, lá das terras da Paraíba, aqui em Minas Gerais. Bom demais. Bom demais. E essa mesa hoje está pesada, então a gente quer que vocês aí em casa, quem estiver ouvindo, pegue todo o peso desse conhecimento, dessas histórias e de tudo para vocês se inspirarem. Bora começar isso daqui? Sim, bora. Bora. Pra gente tirar uma trava inicial e entregar muito valor pra galera em casa, porque vocês são especialistas em entregar valor dentro do mercado empresarial. Eu quero começar com uma pergunta para vocês dois. Qual foi a situação de venda mais desafiadora que vocês já viveram e que presenciaram, mas no final teve uma reviravolta e virou um sucesso? Uau! Branquinho. Olha, tem muitas histórias. Todo vendedor tem essas histórias de reviravolta e, na verdade, essas histórias acontecem todo dia. Quem está no campo de batalha, quem está no telefone, quem está atendendo gente, toda hora tem uma reviravolta. Mas a que mais me marcou foi uma quando eu era novo. Eu era dono de uma loja de videogame e naquela época não tinha YouTube, não tinha como... Os jogos eram difíceis e aí, para passar de fase, alguém tinha que sentar a bunda no sofá e passar o final de semana jogando para aprender como é que passava de fase. E eu era dono de uma loja. E aí os meus clientes vinham na loja para comprar jogos de videogame comigo. E eu me dedicava muito, sabe? Eu me esforçava para aprender como é que passava de fase nos jogos e ensinar tudo para os meus clientes. E um certo dia um rapazinho pequeno chegou para mim e falou assim: moço, eu não quero ser atendido por você. Eu quero ser atendido pelo Rodrigão. O Rodrigão era um funcionário meu, um negão de 2 metros de altura, enorme, bruto, grande, mas as crianças adoravam o Rodrigão. Porque o Rodrigão fazia uma coisa que eu não sabia fazer até então. E aquilo, naquele momento, me doeu, porque eu me dedicava, eu era dono do negócio, eu me esforçava para fazer o melhor pelos meus clientes e até que um cliente fala que não queria ser atendido por mim. Aí fui ver o que o Rodrigão fazia. O Rodrigão, aquele rapaz de 2 metros de altura, cada criança que chegava, ele não atendia atrás do balcão. Ele abria o balcão, se agachava, colocava os olhos na altura dos olhos das crianças e ali ele já estabelecia uma relação de conexão com as crianças. Provavelmente ele aprendeu isso com a mãe dele, que a mãe dele é professora de crianças da escola e ele trouxe isso para a minha loja. No primeiro momento eu tive ciúme, no primeiro momento eu tive um pouco de... Deu até raiva, eu falei assim, como assim? O funcionário está fazendo melhor do que eu, por quê? E eu não aceitava aquilo. Até que eu entendi que o Rodrigão tinha essa percepção que até então eu não tinha, que a gente tem que se colocar na altura dos olhos do cliente quando for possível, principalmente quando é criança. E muito cedo, com o Rodrigão, eu aprendi uma grande lição. Eu me achava muito bom, mas tinha alguém que era muito melhor do que eu,
por pura simplicidade, pelo fato dele se colocar no lugar do outro, como eu não fazia naquela época. E aí você aprendeu? Eu aprendi que a gente tem que se colocar no lugar do outro, que a gente precisa falar a língua do cliente, que a gente precisa se conectar com as pessoas e não simplesmente ter um bom produto, prestar um bom serviço. Então uma grande virada para mim foi uma lição que eu aprendi com um vendedor que fazia melhor do que eu. Foi desafiador, mas foi um aprendizado que você carregou para a vida. Sim. E a sua? Enquanto o Leandro contava a história, eu comecei aqui a me perguntar qual história eu poderia contar. Eu vivo de vendas há 20 anos, então para mim toda venda é um desafio. E trazer qual desafio aqui, eu me lembro de uma ocasião, em 2014 eu fui atender um empresário que ele queria contratar uma palestra motivacional. Naquele momento eu decidi não vender para ele. E quando eu volto para a empresa, todos entenderam que foi a pior decisão que eu tomei, que eu deveria ter vendido o que o cliente estava querendo. E naquele momento ficou claro para mim que precisamos perder a venda, mas não perder o cliente. O que foi que aconteceu de fato? Por que eu não quis vender a palestra motivacional para ele? Porque não era o que ele precisava. Ele estava se enganando naquele momento. Só que aquele contrato, no momento para a nossa empresa, ia ser interessante, ia ser relevante. Estou falando aqui de dinheiro novo no negócio. E para quem é pequeno empresário, empreendedor que está iniciando, sabe o quanto que um dinheiro novo faz falta. Então, naquele momento, controlar em mim a ansiedade de olhar o dinheiro novo querendo chegar e você ter a percepção de dizer, calma aí, o que realmente o meu cliente está precisando. Então, naquele momento eu perdi a venda, mas não perdi o cliente. Tempos depois ele voltou a me contar. E por que essa história está tão viva em mim? Porque ele disse isso. Ele disse, Alberto, interessante, quando você decidiu não me mandar a proposta e quando você me disse, Alberto, que não era o que eu precisava, naquele momento eu nem entendi. Meses se passaram e ele compreendeu que ter feito aquela palestra de fato não ia mudar em nada, porque o que ele estava precisando era um remédio chamado consultoria. E tem muito a ver com o que a Rosana falou, né? De entregar valor. Isso é entregar valor, né? Exato. Ao invés de simplesmente vender o produto, o serviço que você tinha e precisa vender, você, ao não vender, você mostra para o cliente que você não é só um vendedor de um serviço, você entrega valor também. Isso é muito legal. Exato. E o mercado tem que virar essa chave, porque de um modo geral, qual a razão de uma empresa existir? É ter lucro. Sim. Só que o lucro, muitas das vezes, ele como é que eu posso dizer? Ele fica como se fosse o foco principal do negócio. O lucro, para mim, ele tem que vir baseado com a satisfação e com, de fato, a resolução do problema do meu cliente. Caso contrário, eu até tenho um lucro hoje, mas amanhã esse cliente vai me custar muito caro reconquistá-lo. Né? Uma vez eu vi um palestrante, me fugiu o nome dele, mas até o final do bate-papo eu vou lembrar o nome dele. E ele tem uma comparação de lucro que eu acho espetacular. O lucro é para a empresa assim como o oxigênio é para a gente. A gente precisa do lucro, senão a gente não sobrevive. A gente não acorda, hoje acordei, hoje eu quero respirar, hoje eu quero oxigênio. Ninguém acorda pensando no oxigênio. O oxigênio ele faz parte da nossa vida e às vezes a gente não pensa nele. E muitas vezes no trabalho a gente acaba não pensando no lucro. E as empresas e os profissionais que acordam pensando, eu quero ter dinheiro, eu quero ter lucratividade, acabam não entendendo que o lucro é o que faz a empresa estar viva. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um motivo de viver, quando a gente sabe o porquê a gente faz as coisas que a gente faz, a vida se torna tão mais legal, tão mais agradável e a gente para de pensar, olha o ar que eu estou respirando, eu tenho ar para respirar. Não. Eu tenho uma vida e eu tenho um motivo por estar vivo, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho pessoas que precisam de mim e eu vou ajudar essas pessoas e resolver o problema dessas pessoas. Acho isso muito legal. Já eu lembro o nome do palestrante que falou sobre isso. Quando a gente trabalha por propósito, também missão, o motivo, né? Você tem um motivo para continuar na hora que as coisas estão difíceis. Quando você trabalha só pelo lucro, na maioria das vezes, a gente está só olhando o dinheiro e nos momentos difíceis e desafiadores a gente não consegue ter a mesma força para continuar. E é um grande aprendizado e uma grande reviravolta mesmo você perder o dinheiro momentaneamente, mas não perdeu o cliente. Você teve uma reviravolta que você ganhou o cliente porque mais cedo ou mais tarde o cliente vai descobrir na prática, no dia a dia, que a decisão dele foi certa ou foi errada. E se você tomou a decisão certa,
você conduziu ele a escolher o caminho certo depois também. Exato, é como o Leandro citou, né? Tem que criar essa conexão. O Rodrigão, ele se conectava. Então, quantas das vezes nós entramos num estabelecimento e ninguém percebe que nós estamos ali. Não existe essa conexão genuína, não existe o sentimento do servir. Né? Eu estou ali para servi-lo e vou servi-lo da melhor forma. Tudo bem se o que você está querendo hoje eu não tenha, mas eu sei que você vai voltar. Enfim, é muito uma questão de postura, sabe, Rosana? Eu acredito nessa filosofia. É isso aí. Agora para o Marinho. Você já treinou milhares de empresas. Certo. Conte um caso em que uma mudança simples na abordagem de vendas gerou um grande resultado. Boa. Uma ação simples, tá, Rosana? Que a minha metodologia, eu aprendi nesses 20 anos de vendas, que tudo que eu preciso explicar não serve. Então, um simples detalhe, para quem está nos assistindo agora, todo cliente que você encontrar, antes de falar do teu produto, do teu serviço, entenda que ele está mais preocupado com ele do que com você. Segundo ponto, uma estratégia que muda qualquer atendimento imagine que você veio me procurar para uma determinada solução. Rosana, a primeira pergunta que eu faço é: Rosana, por que você está buscando isso? E aí eu vou falar menos e ouvir mais. Então tem muito vendedor, né, Branquinho, que só fala. Eu conheci o Branquinho em 2016, 17, na viagem do Brasil. 2016. O Branquinho, ele fez algo inédito aqui no Brasil, posso dizer assim, dentro de uma motorhome, viajando o Brasil inteiro em busca de grandes histórias. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, nessa viagem que eu fiz, eu estava na cidade de João Pessoa, estava eu mais o motorista, o dono do motorhome. A gente estava em João Pessoa e de repente alguém começa a buzinar: Branquinho! E João Pessoa nem é tão pequeno assim, né? Esse cara. Nem é tão pequeno assim. E a gente já se conhecia pela internet, né? Mas a gente se encontrou pela primeira vez, foi nessa vez, né? Pô, tinha uma moto, eu lembro que isso é muito louco isso aqui. Pô, que viagem no tempo agora. Foi na Praia do Cabo Branco, numa rua paralela à principal da Orla, que é a rua, a gente chama de Rua da Mata. E eu tava na minha motinha, quando eu vi o motorhome, eu disse: caraca. O melhor vendedor do Brasil. Vendedor do Brasil. Eu disse: pô, o cara tá aqui, motorhome. A gente vai saber disso aí direito. Então, uma das coisas que certamente o Branquinho também na jornada dele encontra muito é o famoso vendedor que fala e não vende nada, né? É verdade. E hoje em dia, a internet... Antigamente se falava, o papel aceita tudo. Hoje em dia, os stories aceitam tudo. A pessoa grava um vídeo com um cenário bonito, todo mundo acredita. A pessoa aluga um flat bonito, aluga um carro bacana. E aí fala que está ganhando dinheiro e aí começa a enganar um monte de gente, né? E aí volta na questão anterior do valor que a gente tinha comentado, né? Outro dia uma pessoa, quase todo dia tem proposta de anúncio de bet no meu Instagram. Eu tenho a oportunidade e o trabalho me levou a isso, a ter muitos seguidores nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Quase todo dia tem alguma oferta de bet, de propaganda, de roleta, de cassino, de tigrinho. Aí quais são os seus valores? Para mim, pela quantidade de seguidores que eu tenho, é um valor que eu não acho tão alto pelo mal que essas empresas causam. Em média, 15, 20 mil reais para gravar um story, para gravar uma sequência de 2, 3 stories. Então, assim, eu acho pouquíssimo dinheiro pelo estrago que a empresa faz. De toda forma, nem se fosse 10 vezes mais eu aceitaria. Isso daí tem tudo a ver com o que a gente está falando de valores, né? E vender e gerar valor para o cliente o tempo todo. O Marinho fala isso na palestra dele, muito de forma firme. E, assim, é muito engraçado quando a gente fala sobre a pessoa ter que explicar demais para vender. Uma coisa que eu aprendi foi: se você não consegue explicar para o seu filho, que é uma criança, você não consegue vender. Você não consegue explicar para um cliente. Porque o cliente, ele quer resolver rápido, ele está com o pensamento acelerado, ele já está cheio de objeções, cheio de coisas na cabeça, e ele só quer solucionar um problema, não você criar mais conflito e problema na cabeça dele. Então,
Quando a gente fala de gerar valor, a gente tem que gerar valor de forma simples, objetiva e prática para o cliente, né? De forma que qualquer um entende explicando. Agora para o Branquinho, falando das suas viagens, porque agora você já despertou a curiosidade, agora a gente já sabe que você estava de motorhome lá na praia de Cabo Branco, Marinho buzinando, e agora eu já fiquei até pensando na viagem da praia de Cabo Branco que eu fiz de João Pessoa. Nessas viagens suas e pesquisas sobre o tal vendedor ideal, o tal vendedor, melhor vendedor do mundo, né? Como que é o nome? O melhor vendedor do Brasil foi um projeto, depois virou o melhor vendedor do mundo, depois... E aí virou uma busca que não tem mais fim, né? Porque em cada cidade que eu vou, tem pessoas que batem no peito e falam assim, eu sou o melhor vendedor. O que mais te surpreendeu nessa busca dessas pessoas pela criatividade? Teve algum caso assim que você falou, nossa, esse me surpreendeu, foi criativo? Em quase todas as cidades tem coisas criativas, tem vendedores criativos. Que se você vai numa feira livre, se você vai num shopping, se você vai numa galeria, se você vai num calçadão, certamente você vai encontrar alguém diferente ali. Então eu tenho um monte de exemplos de vários lugares por todo o Brasil. Mas já que nós estamos na cidade de Juiz de Fora, eu lembro de um vendedor aqui. Um vendedor, ele é representante comercial, na verdade ele é contratado da empresa, ele vende para a empresa como um representante comercial e ele visita padarias vendendo fermento. Então o trabalho dele é vender fermento e materiais insumos para padaria. E aí ele me contou uma vez que ele tinha uma meta para vender e aí ele foi sincero com o cliente falando assim, olha, eu tenho uma meta para vender, eu preciso que você me ajude, só que eu não quero te implorar para você comprar de mim. Eu quero bater a minha meta, mas eu também quero te ajudar a vender. O que você precisa vender? Qual que é a tua maior dificuldade? Eu vou te ajudar a vender na tua padaria e aí você vai me comprar o meu fermento. Topa? E eles fizeram essa parceria de um ajudar o outro. Normalmente, o representante comercial, o vendedor no caso dele que era contratado, o vendedor ou o representante comercial ganha dinheiro no selling. Ou seja, quando ele vende, quando o cliente compra, ele ganha dinheiro. O vendedor, o representante comercial, ele não ganha dinheiro no sellout, que é quando a loja vende, que é quando a padaria vende. Esse cara, ele teve essa mudança de mentalidade de eu vou ajudar a padaria a vender, porque quanto mais a padaria vende, mais eu vou vender. E um cara daqui de Juiz de Fora que me contou essa história, eu achei espetacular. Agora, já que isso não é tão criativo, né? Mas é um jeito diferente de pensar que normalmente o representante comercial não pensa. Mas você falou de criatividade, eu lembrei de um vendedor na cidade de Canoa Quebrada. A gente estava passando por Canoa Quebrada e lá tem um lugar que se chama Broadway, que é tipo um calçadão que vai para a praia. E aí era de noite, era numa sexta-feira à noite, e aí eu escutei um rapaz gritando assim, vamos comprar imóveis, está na hora de comprar imóveis, hoje à noite é a melhor hora para comprar imóveis. Sexta-feira à noite, beira da praia, comprar imóveis, como assim, né? E aí eu fui ver, era uma banca, como se fosse um ambulante, e ele falou assim, ó, vem cá comprar imóveis, eu estou vendendo as minhas casinhas, e ele tinha um monte de casinhas de artesanato no estilo de Canoa Quebrada. Aí eu achei aquele engraçado, cheguei, então quer dizer que você vende imóveis? Eu vendo essas casas e tá num preço muito bom, tá no preço de fábrica. Eu mesmo que fabrico. Esse foi criativo mesmo. Né? Os imóveis são as casinhas de artesanato e o preço de fábrica ele mesmo que faz, né? Então tem um monte de histórias assim ao longo... o Brasil é muito maior do que a gente imagina, né? Então tem muitas histórias de bons vendedores, de gente que é criativo, de gente que bota para quebrar mesmo diante das adversidades. E você percebe que a venda, eu sou fascinado por vendas, porque não existe uma receita pronta. Porém, eu acredito que existe uma espinha dorsal, né? Toda boa venda, ela nasce com um problema, uma solução, eu gero um desejo, eu crio um storytelling. Então, a espinha dorsal da venda, né? Chama o cliente para ação. Chama o cliente para ação, então desperta ali o interesse. Hoje, com o digital, né? Headline. Então, os primeiros 3 segundos eu tenho que chamar a atenção e tal. Então, você percebe que o tempo vai passando, mas a espinha dorsal ali do ser vendedor, né? Ela vai se mantendo com o passar dos anos. Eu achei engraçado, uma vez eu fui no Sul, a gente falando sobre criatividade, eu fui ao Sul a primeira vez. Quando cheguei ao Sul, eu fui procurar acetona para limpar esmalte.
Fiquei uns 4 dias, o esmalte já começou a descascar, na época, tirar aquele esmalte, falei, preciso, fui procurar uma farmácia, cheguei lá, falei com o vendedor, tem acetona? Aí ele respondia assim, bah, vocês já foram ao sul? Sabe como é que... Bah, essa aqui tira o esmalte desse tipo. Bah, eu falei, não é possível. Bah, eu falei, será que alguma coisa que eles falam aqui eu não tinha ideia da possibilidade, o que ele estava falando comigo? Mas o cara me vendeu só pelo bar. Eu falei, ele tá falando tanto bar que deve ser o sim, deve ser o sim deles aqui, vou comprar. Depois eu fui embora, eu tô falando com os amigos daquela região, eles, não, bar aqui é assim, bar é tipo, tudo que eles querem falar é como se fosse o nosso ali de mineiro, é como se fosse o nosso trem de mineiro, tudo é trem, tudo é ali, então deles é bar. Eu falei assim, que criatividade, né? De onde as pessoas de regiões diferentes têm uma comunicação diferente e faz com que encante as pessoas. E eu fiquei curiosa com aquilo. É um outro estado também, é uma outra região que é muito rica de conhecimento, de pessoas, né, e prósperas no Brasil, né? E aí você já traz um ponto interessante. O Brasil é muito grande, nós temos várias culturas e quanto marca, as marcas elas não podem desprezar a cultura, a região, o jeito daquela tribo se relacionar, né? A comunicação. Isso daí é algo que para o mundo das vendas eu não posso deixar de lado. Eu tenho que entender culturalmente o que está acontecendo ali. E como você está falando, cai naquilo que a gente fala muito sobre estudar o cliente, estudar o mercado que a gente vai entrar, o que a gente vai atender. Por exemplo, na Ásia, a Coca-Cola tem Coca-Cola branca, entre aspas, incolor. Porque a Coca-Cola, para se posicionar, se eu não me engano, essa história é no Japão. A Coca-Cola é um dos lugares no mundo que a Coca-Cola, aqui, pra gente aqui, ela é preta. No Japão, ela é incolor. E ela tem gosto de Coca-Cola como a convencional aqui. A Starbucks, também na Ásia, ela diminuiu a venda de café e aumentou a venda de chá. Então, eles estão chamando de marcas mundiais. Né? O próprio McDonald's, ele tem que se adaptar, entre aspas, quando ele vai principalmente lá para o outro lado do mundo, né? A Ásia. Ou você se adapta ou não faz negócio naquele país, né? Agora para os dois. Quando a gente fala sobre liderança, né, como a liderança impacta na venda e nos negócios. A gente fala muito sobre venda, sobre o vendedor, sobre o comportamento do vendedor, as técnicas do vendedor, mas sobre como a liderança impacta nas vendas. Muita gente acha que vender é só técnica, né? E aí a gente sabe que vender tem tudo também relacionado à área comportamental. Qual é o comportamento que vocês acreditam de um líder que conduz uma grande venda? Eu acredito que liderança não é só um cargo, não é só estar numa posição. Eu tenho até um treinamento que eu falo sobre liderança, que eu falo especificamente das principais tarefas do líder. Quais são as principais tarefas de um líder? Eu acredito que é OMC elevado a E. É uma fórmula matemática. OMC elevado a E. Esse OMC eu tinha visto com um cara que se chama o vendedor Pitbull. E aí, Luiz Paulo Lupa. Ele criou esse OMC, eu resolvi dar uma adaptada e coloquei o elevado a E. Todo bom líder é aquele que O, orienta, M, motiva e C, cobra. Orientar, motivar e cobrar são as 3 principais tarefas do líder. O líder que ele não orienta, ele está deixando a equipe à deriva. Então ele precisa orientar, mostrar o caminho, mostrar o que se espera de cada integrante da equipe. Ele precisa cuidar da motivação. Não tem jeito dele dar motivação, mas ele pode cuidar do clima para que o clima seja agradável, dando reconhecimento de forma pontual, elogiando boas atitudes, não deixando que crie um clima de intriga e de fofoca. Então isso é cuidar da motivação. E aí a terceira letrinha do OMC, e a mais importante delas, é a letra C de cobrança, que é a principal tarefa do líder. O líder precisa cobrar, ele tem que cobrar resultados. Mas tem líder que acha que por estar num cargo de liderança, ele só cobra. E aí não adianta você cobrar uma pessoa que não está motivada. Não adianta cobrar uma pessoa que não está bem orientada. Se você cobra alguém que foi mal orientado, ela vai fazer, só que vai fazer errado. Se você cobra alguém que está desmotivado,
Ela na tua frente fala, tá bom, vou fazer, chefe. Nas tuas costas, ela te dá uma banana. Ela vai falar assim, não vou fazer. Orientar, motivar e cobrar são as 3 principais tarefas do líder. E aí eu acrescentei essa letrinha E. O E do exemplo. Tem gente que fala que liderança é exemplo. Não, não é. Liderança é orientar, motivar e cobrar. O exemplo é a cola que liga as tarefas do líder. O líder que não orienta, não motiva e não cobra, ele não é um líder. E o líder que não dá o exemplo, ele não consegue fazer valer orientação, motivação e cobrança. Muito bom. Eu tenho uma frase que eu repito muito, que é liderar não é impor, né? Despertar nos outros a vontade de fazer. Hoje eu almocei aqui em Juiz de Fora com um grande líder que eu tenho, Coronel Wagner de Silveira Paula. Forças Especiais do Exército, estava aqui na 4ª Brigada de Infantaria, fui almoçar lá e até brinquei, pô, Coronel, é incrível, o cardápio do Exército é o mesmo, né? Então quando eu chego lá, o mesmo cardápio que eu almoçava em 2009 lá em João Pessoa. E por que eu estou falando isso? Eu sempre acreditei que nada acontece sem liderança. E para quem está nos assistindo agora, que aqui é um papo a 4, né? Eu, Branquinho, Rosana e você que está aí. Uma coisa que eu aprendi sendo liderado. Na grande maioria das vezes, eu não vou gostar das atitudes, eu não vou gostar da postura, eu não vou gostar da cobrança do meu líder. Esse líder pode ser o gerente, o supervisor, o empresário. Eu quero que você que está nos assistindo agora, pense agora no teu gerente, no teu líder. Pensa aí. E o que foi que eu aprendi, Rosana? Eu, quanto colaborador, quanto liderado, eu preciso enxergar, Branquinho, a virtude do líder. Eu preciso enxergar o lado bom desse líder. Porque defeito todo mundo tem. Então, se eu fico preso ali na figura do defeito, na figura do lado negativo do cara, pô, o cara tá só me cobrando, o cara é exigente, o cara é isso, o cara é aquilo, vai ser um saco trabalhar com esse cara. Por exemplo, eu estava hoje com o Coronel e eu comentava com ele assim, pô, Coronel, a gente relembrando nossa época que nós servimos juntos, o motivar, o cobrar e o orientar do Coronel. Os meus pares, eles olhavam e o cara não entendiam que eu precisava. E eu que queria aprender com ele. Não era ele que contando isso. O vendedor, ele rejeita o líder. Para mim, isso é o maior tiro no pé. Eu não tenho que me apaixonar pelo cara. Eu tenho que aceitar que ele tem defeitos, assim como eu tenho. E tão importante quanto saber os defeitos que ele tem é enxergar as virtudes. O lado bom. Então você que está do outro lado aí, dever de casa, 10 virtudes do teu gerente, 10 coisas que você admira no teu gerente. Porque, por exemplo, se você pega aqui, eu vou trazer um exemplo, ali no Coronel Wagner, Cristo. Quem foi o discípulo mais amado por Jesus? João. Mas quem foi o discípulo que mais amou Jesus? Pedro. Não era Jesus que amava Pedro, era Pedro que queria amar Jesus. Jesus, o mesmo princípio, o mesmo ensinamento, Judas absorveu de uma forma, João de outra, Pedro de outra. Mas quem foi, no final, o discípulo escolhido para levar toda a história de Cristo adiante? Pedro. Para quem é católico como eu, o primeiro Papa. Então, essa questão da liderança, em 2011, quando eu me formava em marketing, iniciava a faculdade de marketing, eu nem sabia que eu faria o que eu faço hoje, e a minha monografia na época foi o impacto da liderança no sucesso da equipe de vendas. Eu sempre acreditei nisso. Que, assim como no time de futebol, é o técnico que monta a estratégia. O jogador tem que entender que é o técnico. Eu não posso ser o jogador, o camisa 10, o atacante, o camisa 9, o cara goleador e contra a estratégia que meu técnico montou. Por exemplo, para quem gosta de futebol, acompanha um pouco, eu sou flamenguista, e respeito quem não é, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, deu um gelo no jogador Pedro, o atacante, o goleador, o artilheiro do Flamengo. Mas naquele momento ele teve que repreender o melhor para poder liderar melhor. E o Pedro reconheceu e entendeu os excessos que ele estava cometendo e hoje o jogo voltou a ser bem jogado, né? Então, isso também se parece... Se o técnico não cobra, o resultado não vai acontecer. Se não tem a cobrança do coronel, o resultado não vai acontecer. Se não tem a cobrança do técnico de futebol,
o resultado não vai acontecer. A mesma coisa acontece em vendas. E a gente precisa entender que nem toda cobrança é de um chefe tóxico. Às vezes, tóxico é a pessoa que não aceita nenhum tipo de cobrança. Tóxico é aquela pessoa que às vezes ela quer todos os benefícios sem cumprir o papel dela, sem cumprir com os deveres que ela tem. Hoje em dia é muito comum as empresas oferecerem um monte de benefícios para os liderados. E quanto mais benefícios, mais os liderados vão querer. Tá tudo certo nisso. Mas enquanto os liderados não conseguirem trazer os resultados que a empresa espera, não tem benefício nenhum. Não faz sentido oferecer mais benefícios se não tem mais resultados. No final das contas, a gente volta naquela conversa que a gente teve inicialmente, que Alberto Marinho falou da importância da lucratividade. Sem lucratividade, não tem nenhum negócio. Sem lucratividade não tem empresa. Sem lucratividade não tem funcionário. Então, é necessário que tenha a cobrança, por isso eu digo que a cobrança é a tarefa mais importante do líder, e os liderados, de uma maneira geral, precisam entender que nem toda cobrança significa cultura tóxica. Esses dias eu vi uma reportagem, e foi uma reportagem, o que me deixou cabisbaixa de ver, falar assim, parece que está tudo perdido, mas é por isso que a gente que trabalha com a parte de educação empresarial precisa estar constantemente dentro das empresas, ajudando os empresários a conduzir, né, essa instalação de cultura e manter a cultura da empresa, quando a empresa tem cultura. Uma reportagem, uma jovem de 22 anos já tinha passado por 6 empresas. E quando o repórter questionou ela o motivo por que ela passou por 6 empresas e estava desempregada, procurando e reclamando do mercado de trabalho, com tantas vagas e oportunidades, ela simplesmente respondeu que tinha empresas que explorava ela muito com os horários, com uma carga horária normal, de 7 a 5, que ela precisava de pausas, e inclusive ela reclamando que eles não deixavam que ela utilizasse as redes sociais, estavam tirando a liberdade dela. Ou seja, uma jovem de 22 anos entrando no mercado de trabalho, que está em busca de ter liberdade durante o momento de trabalho, ela não produz, ela não tem produtividade. E aí as empresas têm que ser muito fortes em relação à cultura. Cai com o que a gente estava falando, sobre você falar sobre a cultura do exército, Exato. Do coronel. Lá, quando a gente chega, tem uma A regra é clara. regra. A regra é clara, Rosana. Ó, cultura vem de culto. Culto é de cultuar. O que é que eu percebo? Muita empresa tem na parede missão, visão e valores. E ninguém lembra que aquilo está na parede. E ninguém lembra o porquê que aquilo está na parede. E talvez o líder nem entenda o porquê que aquilo está na parede. De fato, isso daí que você está falando é hoje um desafio nas empresas. Acredito que Branquinho já se deparou com N desafios, né, nos clientes que ele atende, situações como essa. E uma coisa que eu sempre percebo é o seguinte: a regra está clara, o combinado não sai caro. Quando a cultura está clara, a cultura ela vai ser responsável por separar o joio do trigo. Ó, eu tenho um caso, só para ilustrar aqui, um cliente que eu acompanho, uma distribuidora. Ele é católico apostólico romano. Dentro da empresa dele tem uma capela. Nessa capela, toda quarta-feira é celebrada a missa, e toda quarta-feira ele para o expediente dele, para tudo, e vai celebrar a missa. E teve um período que ele estava tendo uma série de desafios, o turnover dele aumentou um pouco, e aí ele me convidou para poder ajudá-lo nesse processo. Quando eu fui entender, ele, até certo ponto, ele não tinha turnover. Ele tinha uma equipe muito madura, mas a equipe, com o passar do tempo, ela precisa ser o quê? Reciclada. Nesse novo processo, ele não fez o básico de um bom processo de recrutamento e seleção. Contratou errado, filho, vai tudo dar errado. Pois bem, qual era o desafio dele? Alberto, é o seguinte, eu estou tendo aqui uma série de conflitos, meu clima organizacional está muito horrível, porque parte da minha equipe quer ir à missa e parte da minha equipe não quer ir à missa. Eu disse, tá, e qual o problema? Ele disse, não, o problema é que isso para mim é muito importante. Eu digo, opa, cultura. Isso para mim é muito importante. Qual foi, para resumir aqui e tornarmos mais dinâmico o nosso assunto? O final da história foi, seu fulano, é o seguinte, quem não quer ir à missa é um problema para você. Só que quem é o dono desse negócio? É você. Então vamos agora colocar no processo de recrutamento dos novos colaboradores uma seguinte observação. Só contrato cristão, católico, apostólico, romano.
Ele incorporou isso no processo. Isso não é preconceito, isso não é dizer que outra religião não é boa, isso não é isso, não. Isso é uma cultura. Isso é uma norma. Da mesma forma que, por exemplo, eu exigi que eu só vou contratar quem tem inglês intermediário ou quem tem inglês fluente. Se eu digo assim, eu só contrato o vendedor com inglês fluente, isso não é preconceito para o cara que não tem inglês fluente. Isso é um critério. É um critério de seleção. Um pré-requisito de seleção. E então, é muito mais fácil, na hora da contratação, apresentar a cultura e aquele colaborador, aquele candidato, ele ter certeza se ele está disposto a vivenciar aquela cultura, do que no meio do caminho ter muitas perdas. Mas o que o Alberto falou é muito real. Se as regras não ficarem claras logo no começo, ao longo você acaba tendo conflitos como esse. Eu conheci uma empresa nos Estados Unidos que é uma das empresas que mais cresce nos Estados Unidos nesse momento. É uma empresa de fast food. E aqui no Brasil a gente não tem nenhuma unidade dela. É uma das que mais cresce nos Estados Unidos. Se chama Chick-fil-A. A Chick-fil-A é tipo um McDonald's, é tipo um Burger King, mas os produtos principais deles são baseados em frango. Ok. E lá eles têm uma cultura também religiosa. Eles não abrem aos domingos. Imagina, um restaurante de fast food que não abre aos domingos. Tem no shopping, tem em galerias, tem na rua, é uma grande rede. Se não me engano, tem mais unidades que a maioria das redes de fast food. Eu acho que é a maior ou a segunda maior dos Estados Unidos atualmente. Eles não abrem aos domingos. Por quê? Por questões religiosas. E na hora do recrutamento e seleção, eles já deixam isso claro, que a empresa é uma empresa cristã, que é uma empresa que não abre aos domingos e por que ela não abre aos domingos. E claro, eles dão preferência para contratar pessoas daquela religião. Então, quando as regras estão claras logo no início, é mais difícil das pessoas se assustarem, é mais difícil de ter conflitos, é mais difícil, aliás, é mais fácil de você cobrar aquilo que foi orientado logo no início. Se as regras estão claras, desde o começo, fica mais fácil depois você cobrar. O combinado não sai caro. Né? O combinado não sai caro. Alguns meses atrás, uma cliente, eu estava dando consultoria na empresa, uma cliente falou assim, Rosana, como você trabalha com a parte de habilidades, comportamento, você pode me ajudar? Que eu estou em dúvida entre duas possíveis candidatas para uma vaga em específico, você está muito dentro da empresa, eu quero que você me ajude a entender se esse perfil vai entregar para a gente o resultado que a gente espera, porque eu não quero escolher com o coração. Enfim, quando eu conversei com as duas candidatas, uma das candidatas é mãe, como eu, como várias outras mulheres e profissionais e que estão ali dispostas a trabalhar. Mas no momento da conversa com ela ali, informalmente, eu fui descobrindo que ela estava numa fase que ela não estava disposta a trabalhar dentro de um horário específico, porque ela queria aproveitar o tempo com o filho, já que ela foi mãe um pouco mais tarde. E nesse processo, eu perguntei, mas você não sabia o horário de trabalho na hora que você se candidatou à vaga? Quando você se candidatou à vaga, por que você se candidatou à vaga se a vaga é para de 7 às 17, né? 7 da manhã às 17? Ela falou, mas não estava descrito no anúncio da vaga. Não estava descrito. Ou seja, não estava claro para ela. Então, acaba que era uma grande candidata à oportunidade, mas que lá no meio do caminho, se ela soubesse, ela nem teria perdido tempo, dinheiro da empresa na busca para contratar. Olha que bizarro, Branquinho. Uma transportadora abriu isso é a história real de João Pessoa, cara, isso é bizarro. Ela abriu uma vaga para motorista de caminhão. Fez o processo seletivo e um dos candidatos foi aprovado. Na hora que o RH, que a contabilidade, foi o DP, né? Departamento Pessoal, foi fazer o contrato do cara, pedir a documentação, descobriram que esse cara não tinha habilitação. E aí foi um Deus nos acuda, porque contrataram um cara e ele fez o processo seletivo, fez todas as provas práticas, ele sabe manobrar, dirigir, pilotar, mas aí perguntaram, mas fulano, cadê a sua habilitação? Eu disse, não. Na vaga estava escrito experiência com caminhão. Não tem perguntando se eu tenho habilitação. E aí a gente pensa, é bizarro. E aí eu quero trazer para você que está aí do outro lado, ó, o óbvio precisa ser dito. Cara.
E aí eu acho que é muito mais fácil implementar cultura no início do que no meio do caminho você reconstruir cultura, fazer um reset cultural, perder talentos para fazer uma nova implementação de cultura, né? Padre Washington, década de 90. Pau que nasce torto, nunca se vira. Fica difícil. É difícil, exatamente. A gente está falando sobre essa geração que espera tudo pronto e que só quer chegar e receber alguma informação do que vai fazer e às vezes nem entrega o que tem que ser feito durante o dia, né? Por falar em geração, eu conheço um empresário que é um líder também, que é amigo meu, a gente é sócio em um projeto. Esse cara se chama Luiz Almeida e ele tem uma empresa em que a maioria dos funcionários, ele tem acho que 20 e poucos funcionários, a maioria, 90% é da geração Z. Uma vez eu cheguei para ele e perguntei, como é que você faz para não ter tanta rotatividade e fazer com que essas pessoas gostem de trabalhar na empresa? E a empresa dele é toda estilo Google, tem mesa de pebolim, tem uma arquibancada, tem puff, tem videogame para as pessoas jogarem, tem cerveja que pode tomar depois no final do expediente. Então ele tem um monte de coisas agradáveis. Inicialmente eu pensei, é isso que faz com que as pessoas queiram? Ele falou para mim que não. O que faz as pessoas gostarem do trabalho não são essas amenities, né? Não são esses pequenos atrativos. O que faz as pessoas quererem se manter naquele local é realmente a cultura do dia a dia. Se as pessoas não são valorizadas, se elas não são elogiadas quando elas fazem um bom trabalho, elas não ficam com vontade de fazer de novo. Porque se a pessoa faz um excelente trabalho e ninguém nota que ela prestou aquele trabalho de forma diferente, com excelência, qual motivação ela vai ter para fazer de novo? Ter o salário no final do dia, no final do mês? Se o dela já está garantido, o que vai fazer com que ela produza mais? O reconhecimento é uma das formas de fazer com que pessoas que já são motivadas se mantenham mais motivadas. Se mantenham motivadas e se mantenham no emprego. Isso casa com que eu já ia até falar com vocês sobre histórias de empresários no Brasil, de acordo com o mercado está mudando, o que eles têm visto que realmente funciona hoje. E uma das coisas bacanas é isso, a valorização, né, do profissional. Se você for pegar uma pesquisa no Brasil, o GPTW, né, as melhores empresas para se trabalhar, você vai perceber que no ranking do que um colaborador determina que é o melhor para ele ter, a figura do salário, ela não está nas 5 primeiras. Ela vem lá abaixo. O reconhecimento é muito importante. Uma outra palavrinha chamada pertencimento. Por exemplo, eu até uso esse exemplo, eu já até conversei uma vez com o Caíto da Chili Beans, e ele disse, poxa, Caíto, a galera quer trabalhar na Chili Beans, se souber que você é louco, a galera tatua Chili Beans e tal, então é o pertencimento, aí vem da recrutação, vem do recrutamento. Por exemplo, eu me considero, Rosana, um bom vendedor, mas olha pra minha cara, Branquinho, eu tenho um cara de vendedor de Chili Beans? Não tenho. Não. Eu não tenho. Parece que não faz parte da cultura ali. A cultura, eu não faço parte da tribo. E olha que eu sou cliente da marca. Isso é uma coisa muito legal da Chili Beans, né? Você, só de bater o olho na pessoa, você sabe, olha, tem cara de vendedor da Chili Beans. Exato. Isso é cultura, isso é construção de cultura. O trabalho que Caíto tem feito há muito tempo e muito bem feito, né? Hoje em dia tá na moda falar de inclusão. A Chili Beans... Dá aula disso, né, cara? Da aula. Quando isso não era moda, eles já faziam, né? Exato. E aí... Isso gera confiança para o cliente comprar. Porque no final das contas, Rosana, por exemplo, por que eu vim a Juiz de Fora e quis ir almoçar hoje no quartel? Cultura, cara. Eu me vejo lá dentro. Cara, eu passo pelos portões daquele batalhão, eu me emociono. Que legal. Quantos colegas meus que serviram e quantos que servem... não dizem, quero ir embora daqui, não, eu quero voltar. Você serviu em Juiz de Fora? Não, servi de uma pessoa, tá. Mas o quartel é a cultura do exército. Entendi. O exército ele é uno, né? É único, então assim, volta para a cultura novamente. Aí uma dica para quem está nos assistindo, cara, não prometo que você não vai entregar. Estou falando agora para você que é dono de empresa, tá? Não queira vender a sua empresa como a melhor empresa do mundo. Fala dos BOs que você tem, fala das dificuldades que você tem, fala que teu negócio o cara tem que ralar. Tem muito empresário na seleção que ele quer pintar a empresa dele como a melhor empresa do mundo. E nós sabemos que não é.
Aliás, E aí a pessoa entra sem saber dos desafios da empresa, né? Essa dica de Alberto Marinho ela é muito boa, justamente porque quando você mostra quais são os defeitos, olha, aqui é tal horário, aqui a gente não tem folga em tal dia, vai ser difícil por isso, a gente tem tal cliente que às vezes dá problema assim, assado. Então quando isso é mostrado logo no início, a pessoa já decide se ela topa, se ela está disposta a enfrentar esses desafios ou não. Quando acontece isso que o Marinho falou de pintar a empresa de ouro e às vezes a empresa não ser, isso gera frustração num curto espaço de tempo. Demais, acontece até com uma simples hora extra pode fazer isso. Isso aqui daria outro podcast. É uma empresa que... Né? Porque o cara vai pensar que o turnover dele tá alto, mas o turnover não tá alto. É o recrutamento que tá errado. Então ele contrata, só que ele não demite ninguém. Ele é demitido, isso é louco. O empresário, ele é demitido. Eu estava uma vez participando do processo de seleção com um cliente nosso, acompanhando, porque uma outra orientação que eu sempre compartilho é: não faça uma entrevista sozinho, você pode se apaixonar pelo candidato. Então eu estava lá conversando, estava o dono da empresa, o sócio, o investidor, o diretor comercial, que também é sócio, e eu estava lá. Aí o candidato branco fez assim, sentou e disse... aqui tem participação no lucro? O candidato perguntando. Aí o diretor disse, não. Ele disse, como que funciona, o candidato, como que funciona a projeção de metas e ganhos aqui? Aí o diretor não soube responder. Aí o cara perguntou, aqui tem plano de saúde com qual participação? Ou a minha família pode... A empresa não soube responder. Aí ele perguntou, as minhas férias eu posso programar? O cara não soube responder. O candidato olhou e disse, então não tem interesse na vaga. Eu disse, caraca, o cara demitiu a empresa, velho. Porque tem que ser bom para os dois, né? Porque se a empresa não souber dizer o que o candidato pode esperar quando ele for contratado, também talvez não vale a pena eles realmente trabalhar nessa empresa. Então, por isso é importante ter clareza, por isso é importante ter processos. Quando não se tem processo, quando não se tem clareza, as chances das coisas darem errado são muito grandes. Antigamente dava certo. Por que antigamente dava certo e hoje não dá mais? Porque antigamente a concorrência era menor. Antigamente a gente tinha menos opções. Hoje, como tem muitas opções, se o empresário, se o líder, ele não cuidar de processos, cuidar para que a cultura seja uma cultura bacana, para que as pessoas queiram estar naquela empresa, ele com certeza vai ser atropelado pela concorrência. Fora que o acesso, devido ao alto giro da mídia, da rede social, as pessoas conseguem trabalhar em empresas em outro lado do Brasil com mais facilidade, ter acesso a vagas que antes não tinham, que não tinha essa facilidade de conhecer o que está acontecendo fora, né? Gente, sobre engajamento e reforço de marca. Eu sei que vocês vivem isso no dia a dia dentro das empresas e eu gostaria que vocês trouxessem assim a visão de vocês sobre a importância do empresário fortalecer a marca para que o cliente enxergue a marca devidamente como ela é. Não aquela empresa que mostra uma coisa, vende outra e entrega outra. Qual a importância do fortalecimento de marca para que ele venda, entregue e aquilo que realmente ele quer para o cliente, aquilo que ele tem? O que é marca? O que é a construção de uma marca? Não adianta a gente colocar dinheiro em publicidade se no ponto de venda as pessoas falam uma língua diferente. Não adianta você investir no ponto de venda, ter uma fachada bonita, ter um ambiente bacana, se a entrega que está sendo feita, ela não é de acordo com aquilo que está sendo prometido. Então, o que é marca? Marca é principalmente a percepção dos outros. E se as pessoas têm uma percepção de que você é de alto nível, de que você é um produto de qualidade, de confiança, e isso é muito bom quando as pessoas percebem isso, provavelmente a empresa está transmitindo isso. É muito difícil o cliente ter essa percepção de alto valor para uma empresa que não cuida de aparência. É muito difícil os clientes terem a sensação de que aquela empresa é preço baixo, ela é de desconto, que ali eu vou ter boas ofertas, se tem uma porta de vidro fechando, não deixando as pessoas entrarem. Se logo na fachada a pessoa tem uma sensação de que aquilo é coisa de rico. Então, marca é o que os clientes percebem.
É óbvio, é claro, o empresário ele pode investir no marketing, ele pode colocar dinheiro, ele pode cuidar da cultura para que aquilo que ele espera também seja o que os clientes vão ver. Um exemplo bem prático que a gente consegue ver aqui é o que aconteceu com a marca Lacoste no Brasil. A Lacoste ela tinha um posicionamento, hoje ela tem um posicionamento completamente diferente de 10 anos atrás. Por quê? Porque uma comunidade, um grupo de pessoas começou a consumir mais a marca e aí aquilo virou status naquele grupo. E você sabe de qual grupo eu tô falando? O grupo do funk, o grupo do rap, o grupo do trap. Então virou artigo de luxo para esse público. E óbvio, a empresa percebeu que no Brasil ela poderia mudar esse posicionamento. Desagradou algumas pessoas, mas ela conquistou um público que então ela não tinha. Então, o que é marca? Marca é a percepção do outro. E aí depende do empresário, do dono da empresa, de quem está na empresa, entender que se é aquilo que ele realmente quer mostrar. Agora, não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é e que o público está percebendo de forma diferente. Nem tudo que reluz é ouro, né? Quando eu ouço a palavra marca, eu sempre faço a seguinte reflexão: o que me marca? Então, para pensar, você que está do outro lado aí, sobre o teu negócio. O que marca o teu negócio? Então, marca não é o que eu quero, marca é o que o meu cliente enxerga. Então, dever de casa para você que está aí. Pega as tuas últimas 5 vendas e pergunta para o teu cliente assim: seu Alberto, seu João, por que você nos compra? Por que você é nosso cliente? E aí, provavelmente, você vai descobrir aonde está o que você pode chamar de diferenciais. Então, a construção de marca, ela passa por uma série de fatores. Como o Branquinho bem citou o exemplo da Lacoste, você pega, por exemplo, um fiasco de posicionamento de marca, foi há 2 anos atrás, quando a Jaguar, não foi a Jaguar que mudou o tipo? Demitiram a empresa, cara, agência de publicidade. A Jaguar, ela tinha um posicionamento, ela gerava um desejo, que fizeram um rebranding, que colocou em xeque tudo aquilo que a Jaguar construiu. Ao longo de 100 anos. De 100 anos. Então, isso é muito sério. A marca é a identidade do negócio. Por exemplo, quem aqui sabe me dizer o nome do dono da Samsung? O cara que fundou a Samsung, qual é o nome dele? Vocês não sabem? Eu sei. E o cara que fundou a Apple? A Apple são 2 fundadores, né? O mais conhecido. E o Steve Jobs. O Jobs morreu e até hoje é o maior vendedor da marca Apple. Por quê? Ele conseguiu. O cara que fundou a marca Samsung, né? Ele não fundou. A Samsung faz até trator. A Samsung fabrica contêineres. A Samsung tem rádio, TV. Você imaginar, até trator. Então, o posicionamento da Samsung é diferente do posicionamento da Apple. O iPhone 16 e o smartphone e o Samsung S25 são 2 smartphones. Tecnicamente falando, smartphone. Mas o cara que tem um iPhone não diz: eu tenho um smartphone iPhone. Não. Ele tem um iPhone. O cara que tem um Samsung, ele fala: eu tenho um smartphone. O meu é o S25. E o cara: eu tenho um Moto G. O cara tem um iPhone. Então, essa percepção... E aí, existe um livro, Seth Godin, que diz assim: tribos. Eu gosto pra caramba. Eu aprendi nos últimos anos a entender qual é a minha tribo. E aí eu não vou perder tempo com quem não tem potencial de compra. Aí eu não vou gerar tráfego. E aí a merda tá aí. O cara gera tráfego e fala: do meu tráfego não vende. Lógico, tá atraindo o lead errado. Porque você não sabe nem quem é a tua persona. A tua marca, ela comunica o quê? As pessoas esperam o quê? Então, a marca, ela é, na minha percepção, o marco zero para qualquer estratégia comercial. De posicionamento, de expansão. Por exemplo, eu tenho uma marca e eu agora vou expandir para a Rússia. E a minha marca, ela é americana. Que loucura é essa? Que plano de expansão é esse? Sua marca é americana e você vai para a Rússia? Não faz sentido nenhum. Então, se eu não... E aí é massa isso, aqui daria outro podcast, porque eu preciso entender de mundo, eu preciso entender de cultura, eu preciso entender de tribo. E de gente. De gente? De pessoas. Acabou. Simples assim. 8 Hoje nós bilhões vamos, de pessoas no mundo. Vendas, cultura, posicionamento, fortalecimento de marca, liderança, tribo,
melhor vendedor do mundo, né? A busca incansável pelo melhor vendedor do mundo. Quantos assuntos que nós trouxemos aqui hoje. E para você aí em casa que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Quero aproveitar para agradecer o apoio da Fecha Escova para você que é mulher empresária, você linda todos os dias por Fecha Escova. Gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês pela participação. Branquinho, primeira vez, quero outro podcast, quero mais um podcast, mais 10 podcasts com vocês, é muito bom essa conversa e é um assunto que não vai acabar nunca. Nós vamos só melhorar ele e ampliar cada vez mais o contexto do que nós temos para falar de acordo com as mudanças do mercado. Então, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade. Alberto Marinho veio de João Pessoa. Para quem não assistiu, gente, aí de casa, Alberto Marinho inaugurou o podcast O Mapa. Então, volta lá, faz uma retroperspectiva, né? Assiste o primeiro podcast que ele falou sobre vendas, contou a história dele. Então, se você ainda não conhece a história por trás do baú do tesouro, como aqui é um mapa, você pode voltar lá e conhecer as suas raízes, a sua origem, como ele chegou até aqui. Tem tudo isso lá no podcast, que é Tudo Pra Mim é Venda, não é isso? Exatamente. Rosana, eu agradeço o convite, tá? Quero aqui também agradecer ao Felipe Samurai, que foi quem nos juntou nesse dia de hoje, né? Estamos aqui. Inclusive, Felipe ia gravar com a gente aqui hoje, devido ao evento, a dinâmica lá, e ele tá cuidando de tudo, imerso lá. Exato, então eu agradeço publicamente aqui ao Felipe pelo convite, agradeço a você, Rosana, muito bom ter reencontrado esse cara que eu sou um fanzaço, aprendo, o Branquinho, para quem não conhece, esse cara, ele tem inúmeros conteúdos riquíssimos através das redes sociais dele, então vá lá, siga, que diariamente eu tô lá aprendendo também com ele. A gente aprende de forma rápida e simples, objetiva, né? Com seus conteúdos. Muito obrigado. A alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Felipe Samurai, tamo junto, obrigado. E eu tenho um pedido para fazer. Eu posso dar o meu recadinho? Pode. Eu tenho um recado para falar para você. Ó. Você que acompanhou esse nosso bate-papo aqui, eu quero te pedir para que você siga nas redes sociais e você siga também no YouTube o Mapa Podcast. Siga o Instagram da Rosana, siga o Instagram do Alberto Marinho, porque se você gostou desse bate-papo aqui, eu tenho certeza que nas redes sociais da Rosana, do Alberto e mais no YouTube aqui do Mapa Podcast, você vai encontrar muito mais conteúdo bacana como esse. Valeu! Negócios de sucesso são construídos com estratégia, gestão e muita liderança. Para você aí de casa que é empresário, empreendedor e busca construir o mapa do sucesso no teu negócio ou na tua carreira, o Mapa Podcast é o caminho para isso. Aqui nós recebemos histórias, recebemos empresários, empreendedores e grandes especialistas como o Branquinho, como o Marinho, semanalmente. Se você ainda não ativou o sininho aí no canal, ative para receber as notificações. Nos encontramos na próxima quinta-feira às 18 horas. Até lá!